Eu saúdo a todos com uma boa noite na paz do Senhor. Daqui a pouquinho, irmãos, estaremos começando a live de hoje. Seja louvado o nome do Senhor. Irmãos, eu agradeço a Deus por essa oportunidade de estar aqui compartilhando com vocês um pouco da palavra do nosso Deus. Eu estou agradecida a Deus. O povo está entrando. O povo está entrando. Você está gravando. Vai falando. Daqui a pouquinho. Daqui a pouquinho estaremos começando. Vou esperar os irmãos entrarem. Estamos na live da Assembleia de Deus. Esta é a live da Assembleia de Deus, Ministério do Belém, Pastor Paulo Januário Pereira. Graças a Deus, irmãos, que até aqui o Senhor nos tem ajudado. O Senhor tem nos abençoado nesse dia, irmão, de quarentena, irmão, estamos fechados nas nossas casas, mas a palavra de Deus não está presa. Então nós damos graças a Deus por poder comentar a palavra de Deus. Os irmãos vão entrando. Aqui, estou vendo aqui o nome da irmã Marileia Santos. Marileia, gente daqui de Pereira. Ela está aqui participando com a gente. Muitas pessoas já estão entrando, já veio aqui minha filha Késia. E já várias pessoas estão entrando. Continue, irmãos, compartilhando conosco. Já tem 30 pessoas. Irmãos, eu agradeço a Deus por esta oportunidade. Nunca pensei, irmãos, que eu fosse fazer uma live. Mas, graças a Deus, coube a mim também, nesta quarentena. O povo está pregando a palavra de Deus através das redes sociais. Isso é muito importante. Compartilhar com o povo a palavra de Deus. Eu quero ler, irmãos, aqui na Epístola de Paulo aos Efésios, no capítulo 2, o verso 8. Porque pela graça sois salvos, por meio da fé. E isto não vem de vós, é dom de Deus. Não vem das obras, para que ninguém se glorie. Irmãos, eu quero comentar um pouco aqui, falar um pouco acerca da graça. A graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Irmãos, todas as pessoas sabem que quando Jesus nasceu, começou uma nova era, né, irmãos? O calendário mudou, então começou a dispensação da graça. É a melhor dispensação em toda a história, é a dispensação da graça.
de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Irmãos, nós sabemos que Jesus Cristo veio ao mundo com a finalidade de buscar e salvar o que se havia perdido. Damos graças a Deus por isto, porque o homem não tinha esperança, o homem estava perdido, diz a Bíblia, sem paz e sem Deus no mundo. Mas pelo sangue de Cristo, nós chegamos perto. Eu quero dizer aos irmãos que quando Jesus nasceu, em Belém de Judá, na região onde Davi nasceu, na aldeia que é do rei Davi. E nós sabemos que Jesus, ele foi perseguido desde que ele nasceu. O rei Herodes ficou muito revoltado quando Jesus nasceu, que falaram que tinha nascido o rei dos judeus. E Herodes ficou muito irado e procurou um jeito para matar Jesus, porque ele achava que Jesus ia pegar o seu trono, ia tirar o seu trono. Ele não sabia que Jesus não veio para reinar aqui na terra. Jesus veio buscar e salvar o que se havia perdido. E nós vemos que quando Herodes procurava as crianças para matar, o anjo apareceu a José em sonho e disse: pega o menino e Maria e vai para o Egito, porque Herodes procura matar o menino. Então José e Maria, a Bíblia diz que eles fugiram de noite para o Egito. Talvez montado num jumento, a Bíblia não fala, mas é bem provável que eles montaram num jumentinho para atravessar o deserto, e ali eles foram para o Egito. A Bíblia não fala quanto tempo eles ficaram no Egito, mas a Bíblia fala que quando Herodes morreu, novamente o anjo apareceu a José novamente em sonho e disse para ele que ele poderia voltar para as terras de Israel, porque Herodes já era morto. E Herodes então voltou para Israel, mas ele não quis mais ir para a aldeia a de Belém de Judá, porque ele temeu o rei Aquelau, que reinava naquela época no lugar de seu pai Herodes. Então ele foi para uma cidade chamada Nazaré. Então, para se cumprir a Bíblia, a Bíblia diz que Jesus seria chamado Nazareno. Então, nós damos graças a Deus, porque a gente conhece um pouquinho da Bíblia, né, irmãos? Então, ele foi para Nazaré. Isso aí dava um nó muito grande na cabeça dos fariseus, na cabeça dos ensinadores daquela época. Porque quando Jesus pregava, eles diziam: mas não diz a Bíblia que o Messias vem de Belém de Judá, da aldeia de onde era Davi? E como esse veio de Nazaré e quer dizer que ele é o Filho de Deus? Irmãos, eles não acreditavam de modo algum que Jesus era Filho de Deus. Então eles podiam dizer que podia ser um profeta. Outros diziam que ele era um enganador. O sacerdote e os fariseus diziam que Jesus era um enganador e que ele estava enganando o povo. E nós vemos, irmãos, que Jesus, com 30 anos de idade, eu creio que até uma certa idade, Jesus trabalhou junto com seu pai adotivo, né, com José, na carpintaria de José. Mas, quando chegou aos 30 anos, Jesus já procurou iniciar o seu ministério aqui na terra. Então, Jesus foi ao Rio Jordão, foi batizado por João Batista, João o Batizador, né, irmãos? Fala João Batista, mas quer dizer João o Batizador. Então, Jesus foi ao Rio Jordão, foi batizado por João, ainda que João se opunha, mas ele disse que era para cumprir as Escrituras. E João, então, batizou Jesus nas águas do Rio Jordão. E quando Jesus foi batizado,
A Bíblia diz que o Espírito Santo desceu sobre ele, numa forma corpórea de pomba. E Deus disse lá do céu: este é meu filho amado, em quem me comprazo. Então, dali, irmãos, Jesus foi para o deserto para ser tentado pelo inimigo. No deserto, Jesus passou 40 dias e 40 noites, sem comer e sem beber. Mas ele estava cumprindo o propósito de Deus. Ele ia começar um ministério, e um mistério muito difícil. Então Jesus jejuou 40 dias e 40 noites. E quando ele veio do deserto, Jesus não foi mais para Nazaré, mas ele foi para Cafarnaum, cidade de Pedro e André. E era uma cidade nas regiões das terras de Zebulon e Naftali. E diz a Bíblia que também era para se cumprir a profeta do profeta Isaías, que disse assim, que as terras de Zebulon, as terras de Naftali, o povo que estava sentado à sombra da morte, a luz raiou. E aqueles que estavam em trevas viram a luz, né, irmãos? Uma luz brilhou para aquele povo que estava em trevas, que estava na escuridão. Irmãos, era um tempo muito difícil. Aquele povo vivia uma situação difícil, um povo afligido, um povo sofredor. E os escribas, os fariseus, eles estavam todos os sábados na sinagoga ensinando a lei para o povo. Mas, irmãos, o povo não estava mais precisando de lei, porque a graça de Deus já tinha se manifestado. O povo agora queria seguir a Jesus, queria andar com Jesus, porque Jesus tinha palavra de vida, Jesus falava do reino do céu, falava da vida eterna, Jesus falava das coisas de Deus. E eles viram que era uma pregação completamente diferente daquilo que os fariseus ficavam falando na sinagoga, querendo que eles guardassem a lei. Mas, irmãos, o povo estava vivendo uma vida seca, uma vida sem alegria, uma vida não tinha um ensino da parte de Deus que viesse trazer alegria para aquele povo. Então, irmãos, nós vemos que Jesus apareceu pregando realmente o que eles estavam precisando. E Jesus dizia: vinde a mim, todos que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Então Jesus andou, irmãos, por todas as terras da Judéia, da Galileia, Samaria. Jesus andou por todas aquelas partes pregando a palavra de Deus. E vou dizer aos irmãos que Jesus ia em algum lugar, às vezes lugares muito longe, mas ele ia por causa de uma pessoa. Jesus foi a Naim para ressuscitar o filho da viúva de Naim. Os estudiosos da Bíblia falam que Naim ficava muito longe de Cafarnaum. Era muito longe, mas Jesus saiu muito cedo, creio que de madrugada, para chegar em Naim e pegar aquele cortejo saindo. Jesus queria chegar ali na última hora, quando aquele cortejo já estivesse saindo, que eles iriam sepultar o filho da viúva. Mas então nós vemos que Jesus saiu cedinho, e a Bíblia fala que os seus discípulos e uma grande multidão acompanhava Jesus. E Jesus foi ali e ressuscitou o filho da viúva de Naim, já na última hora, irmãos, quando estava para ser sepultado. Mas a multidão ia após ele, porque era uma multidão faminta das coisas de Deus. Era uma multidão que não estava mais querendo ficar debaixo da lei, mas eles estavam precisando da graça. Irmãos, nós vemos que a multidão acompanhava. E os fariseus, os sacerdotes, ficavam irritados, porque eles viam aquela multidão acompanhando Jesus. Teve lugar na Bíblia que eles disseram: vede que nada aproveitais, porque toda a multidão vai após eles. Eles já achavam que Jesus era um vadio, que estava querendo enganar o povo, que estava querendo ter o povo após ele. Irmãos, eles eram inimigos ferrenhos de Jesus, e eles queriam, de toda forma, matar a Jesus. Mas Jesus, irmão, não estava preocupado com os sacerdotes nem com os fariseus. Jesus estava preocupado com as almas que estavam perecendo. E nós vemos que Jesus também
aí para ir ressuscitar o filho da viúva de Naim, ele andou muitos quilômetros. Jesus andava a pé com seus discípulos. E eu me admiro, irmãos, que aquela multidão acompanhava Jesus numa distância tão longa. Mas porque, irmãos, Jesus tinha palavra de vida. Palavra que alegrava o coração deles. Palavra que trazia para eles esperança. E eles nunca tinham ouvido isso. Porque Israel, irmãos, passou 400 anos sem profeta. E aquele povo não tinha ninguém para pregar para eles. Primeiro que Jesus apareceu João Batista no deserto da Judeia, pregando arrependimento, o batismo de arrependimento. E também fala que as multidões iam ali para ser batizados, confessando os seus pecados. Mas João tinha vindo para preparar o caminho para Jesus. Daí João foi preso e Jesus continuou pregando a palavra de Deus para aquelas multidões famintas. Nós vemos também, irmãos, que Jesus foi a Gadara para libertar o endemoniado gadareno. Aquele homem que não vestia roupa, aquele homem que andava nu, habitava no sepulcro. E era um sofrimento para aquele povo da região, era o terror da região. Mas Jesus falou para os discípulos, vamos para outra banda. E eles atravessaram o mar da Galileia. Aconteceu uma tempestade muito forte. Eu creio que era o inimigo querendo impedir Jesus chegar em Gadara. Mas Jesus não veio para ser impedido, irmãos. Jesus veio para fazer a obra. E ele chegando em Gadara, aquele endemoniado já veio gritando para Jesus e falando que ele tinha vindo ali, que antes do tempo, que eles não queriam sair daquele corpo, era uma legião de demônios. Mas Jesus libertou aquele homem. Jesus mandou aqueles demônios que saíssem. E aqueles demônios pediram para entrar nos porcos. Então Jesus permitiu. Aquele demônio entrou, aquela legião de demônios entrou nos porcos e os porcos precipitaram no mar e morreram afogados. Mas aquele homem foi salvo, foi liberto. Quando a multidão, o povo da cidade veio ver o que tinha acontecido, viram aquele homem assentado aos pés de Jesus, vestido e em seu perfeito juízo. Então, aquele povo, eles não gostaram, porque Jesus tinha deixado o demônio entrar nos porcos, e eles achavam que era um prejuízo para eles. E eles pediram para Jesus que se retirasse dos termos dele, que fosse embora. E Jesus, irmãos, quando ele ia sair dali, o homem que tinha sido endemoniado pediu para ele que queria ir com ele, que queria segui-lo. Mas Jesus disse para ele, volta para a tua casa e conta quão grandes coisas Deus te fez e como teve misericórdia de ti. E aquele homem saiu, irmãos, pregando por toda a cidade o que Jesus tinha feito na sua vida. Jesus também, irmãos, ele foi em Samaria. Ele disse que era necessário passar por Samaria. E ali ele foi, irmãos, ele encontrou aquela samaritana no poço de Jacó. E ali ele conversou com aquela samaritana. Aquela samaritana também foi salva, irmãos. Depois aquela samaritana ganhou a cidade de Samaria. E assim, irmãos, Jesus ia fazendo a sua obra. Jesus andava longe para fazer um milagre, para operar um milagre. Jesus curou cego, curou aleijado, curou paralítico. Libertou endemoniados. Nós vemos também que Jesus foi a Betânia. Os fariseus, os judeus tinham procurado apedrejar Jesus, porque Jesus disse que era filho de Deus. Jesus saiu dali do meio deles e foi para além do Jordão, a Bíblia fala. E ali além do Jordão, ele estava ali também, mas as multidões iam ali, o povo ia ali procurá-lo, e ele conversava com eles. Irmãos, sempre tinha alguém que acreditava na pregação de Jesus e que passava a ser seu seguidor. Mas aí chegou uma notícia. Marta mandou dizer para Jesus que Lázaro estava enfermo. Jesus então saiu daquela região e foi em Samaria, e foi, aliás, em Betânia, ele e seus discípulos, unicamente para ressuscitar Lázaro. E nós vemos que Jesus ressuscitou Lázaro. Então as pessoas ia muita gente na casa de Maria, e como eles vissem Lázaro ressuscitado, via o que Jesus fez na vida de Lázaro,
Então o povo queria de todo jeito matar Jesus. E aí não queria só matar Jesus, já queriam matar Lázaro também. Porque o povo ia e por causa de Lázaro, eles criam em Jesus. Irmãos, então era uma perseguição tremenda. Aquele povo não sabia entender, não conseguia entender o plano de Deus para a salvação. Então eles estavam baseados na lei. E era aquela perseguição terrível em cima de Jesus. Mas Jesus, irmãos, nunca voltou atrás. Ele continuou fazendo o seu ministério, a sua missão, que ele veio buscar e salvar o que se havia perdido. E assim nós vemos, irmãos, que foi por muitas partes, mas o povo parava para ouvir o que Jesus falava. Jesus pregava, Jesus ensinava, Jesus curava, Jesus libertava, Jesus ressuscitava mortos. E ele continuou o seu ministério, focado no Pai que estava no céu. Ele sempre orando nos montes, orando pela madrugada, e passava o dia trabalhando, curando enfermo, indo por todas as partes. Então Jesus andou, irmãos, por todas as partes, a pé, pregando o Evangelho, este Evangelho que salva, o Evangelho da graça. Então nós vemos, irmãos, que certa vez os fariseus, os sacerdotes, mandaram servidores para prender a Jesus. Porque por muitas vezes eles tentavam prender Jesus, mas às vezes Jesus passava pelo meio deles e se retirava e eles não conseguiam ver, não conseguiam prender Jesus. E assim aconteceu por algumas vezes. Por certa vez levaram em cima do monte para de lá precipitá-lo para baixo, para matá-lo. Mas Jesus passou pelo meio deles e foi embora. E eles ficaram lá procurando Jesus para eles jogá-lo de cima para baixo. Irmãos, então tudo isso acontecia. Certa vez os fariseus, os sacerdotes, mandaram os servidores para prender Jesus. Jesus estava pregando na festa dos tabernáculos em Jerusalém. E aqueles servidores chegaram e pararam e ficaram ouvindo Jesus pregar. E eles não tiveram como prender Jesus. Não, mas ainda não era a hora de Jesus morrer. Jesus tinha uma missão a cumprir. Na verdade, ele sabia que ele ia morrer. Mas ele disse, a minha vida ninguém a tira. Eu de mim mesmo a dou. Então eles tentavam matar Jesus, mas não era hora, eles não conseguiram. Aí nós vemos que aqueles servidores ficaram ouvindo a pregação e foram embora e não prenderam Jesus. E quando eles chegaram onde estavam os sacerdotes, os fariseus, eles falaram, mas por que não trouxeram? Eles disseram assim, nunca homem algum falou como este homem. Então, irmãos, aquelas pessoas ficavam admiradas de ver a pregação de Jesus, aquela pregação de graça, aquela pregação ungida pelo Espírito Santo. E aquele povo estava sedento de uma pregação assim. Eles queriam coisa nova e Jesus tinha coisa nova para dar para aquele povo. Então, irmãos, nós vemos, mas os dias foram se passando, Jesus continuava ensinando. Então, aqueles homens até disseram para os servidores que foram para prender Jesus, mas não conseguiram prender. Eles disseram assim, vocês foram enganados. Essa multidão que não conhece a lei é maldita, eles diziam, porque eles achavam que os que estavam seguindo a Jesus é porque não conheciam a lei. Por isso que eles estavam seguindo a Jesus, estavam sendo enganados. Jesus estava enganando eles. Mas, irmão, essa não era a verdade. Jesus estava em busca das almas, que ele tinha compaixão da multidão. A Bíblia fala que Jesus sentiu compaixão da multidão, porque era como ovelhas que não têm pastor. Era um povo sofrido, irmãos, um povo carente. E eles continuavam seguindo a Jesus. Mas chegou o dia, irmãos, chegou o dia que aí Deus permitiu, e Jesus se entregou. Quando eles foram lá no Getsemane prender Jesus, Jesus estava orando, mas os seus discípulos. Ali chegou Judas Iscariotes, com uma multidão, com vara-paus, com porretes, com muitas coisas, para prender Jesus. Jesus disse, se vocês vieram com porretes, com vara-paus, eu estive todos os dias convosco, que vocês não prenderam. Mas agora é chegada a hora das trevas. Então ali, irmãos, era a hora das trevas. Então Jesus entregou a sua vida. Mas Jesus disse para eles, vocês pensam que eu não poderia orar ao Pai e Ele mandaria 12 legiões de anjos
e assim eu não seria morto, mas para isto eu vim. Então, irmãos, Jesus, ele podia orar ao Pai, pedir que os anjos viessem para livrá-lo daquela hora, mas o plano de Deus não era este. O plano de Deus era que Jesus morresse na cruz do Calvário para salvar a humanidade perdida. E isso, irmãos, estava já dito pelos profetas. E graças a Deus, irmãos, que Jesus, ele venceu. Ele venceu aquela tentação, ele venceu a tentação de Satanás lá no deserto. Ele venceu a perseguição dos sacerdotes, dos fariseus, dos judeus que não criam nele. E ali, irmãos, Jesus foi pregado na cruz do Calvário, derramou seu sangue. Jesus ficou, irmãos, 6 horas pregado na cruz. Da hora 3ª até a hora 9ª, Jesus ficou na cruz, pregado, derramando seu sangue. E poucas palavras Jesus falou, mas Jesus não gemeu, Jesus não reclamou, Jesus aceitou aquela situação e ele morreu, irmãos, para que nós não morrêssemos. Ali, Jesus foi tirado da cruz por José de Arimateia, que era um discípulo meio em oculto, por causa da perseguição dos judeus. Mas na hora que Jesus morreu, José de Arimateia chegou ali para tirar o corpo de Jesus e para sepultar. E a Bíblia fala, tem um dos evangelhos que fala que Nicodemos também ajudou no sepultamento de Jesus. Ainda, irmãos, que eles eram discípulos um pouco ocultos, mas eles chegaram na hora certa, porque diz os historiadores que se o corpo de Jesus não fosse tirado da cruz, eles tiravam e jogavam no lixão que tinha lá, tiravam os corpos dos enforcados e jogavam no lixão. Mas Jesus não era para ser jogado no lixão. O corpo de Jesus não foi tirado da cruz por aqueles homens. E foi embalsamado, foi colocado na sepultura. E no 3º dia, todo mundo sabe a história muito bem. No 3º dia, Jesus ressuscitou. E ele apareceu aos seus discípulos e disse, ide por todo mundo, pregai o evangelho a toda criatura. Quem crer e for batizado será salvo. Quem não crer já está condenado. Essa passagem está no Evangelho de Marcos, se não me engano, no capítulo 15, verso 16. Mas depois, no Evangelho de Lucas, Jesus disse assim, e recebereis a virtude do Espírito Santo que há de vir sobre vós, e semeis testemunha, tanto em Jerusalém, como em toda a Judéia, Samaria e até os confins da terra. Então, aqueles discípulos, irmãos, quando Jesus subiu ao céu, eles ficaram orando, olhando Jesus que subia. E quando uma nuvem o ocultou, e apareceram 2 anjos junto dos discípulos, e disse assim, varões galileus, por que estáis olhando para o céu? Esse Jesus que dentre vós foi tirado, há de voltar, assim como o viste. Então, irmãos, nós estamos aguardando essa volta de Jesus, temos a certeza que ele vai voltar. Mas aí nós vemos, irmão, que aqueles discípulos, eles saíram por toda parte pregando a palavra de Deus. Primeiro eles queriam ficar em Jerusalém, ali, eles tinham uma comunidade ali, e todos ajudavam naquela comunidade, e ali eles comiam, bebiam, e eles faziam os cultos nos templos. Então eles não queriam sair de Jerusalém. Mas uma certa perseguição, Deus permitiu uma perseguição por intermédio de Saulo. Aquela perseguição fez com que eles saíssem, irmãos, e fosse por todas aquelas regiões, pregando o evangelho, ganhando discípulos, fazendo discípulos, ganhando almas para Jesus. E esse evangelho, irmão, nunca ficou parado. Jesus pregou, os discípulos pregaram, e nós também estamos pregando este evangelho, que liberta, que transforma. Mas nós vemos, irmãos, que não ficou só por aí. Nós vemos que depois Saulo, que perseguiu muitos crentes, Saulo, ele se converteu porque ele teve um encontro com Jesus na estrada de Damasco. Ele teve um encontro com Jesus e ele foi salvo. Ele ficou cego, caiu ali, ficou cego. Mas ele perguntou para Jesus, o que queres que eu faça? Jesus mandou que ele fosse a Damasco, na casa de um certo discípulo chamado Ananias, e que ele já tinha preparado uma pessoa para ir lá orar por ele.
Jesus mandou que ele fosse para Damasco, ele foi para Damasco. E levaram ele lá na casa desse discípulo. E aí Deus falou com Ananias que era para ir lá para orar por Saulo, que ele seria um pregador do Evangelho. Ananias foi lá, orou por Saulo, ele recobrou as vistas, e ali ele recebeu o batismo com o Espírito Santo. E dali Paulo já saiu pregando, irmão, por todas as partes. Paulo pregou por todas aquelas partes. Paulo pregou na Ásia, Paulo pregou na Europa. Ali na Ásia, a Bíblia diz, irmão, lá no livro de Atos dos Apóstolos, que todos os que moravam na Ásia ouviram a palavra de Deus. Paulo evangelizou todo o mundo daquela época. Era com muita perseguição, com muito sofrimento, mas Paulo não parava de pregar. Lá num lugar ele era açoitado, no outro lugar ele era apedrejado, no outro lugar ele era preso, mas ele continuava pregando este evangelho que é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Paulo continuou pregando por aquelas cidades que são tantas que não dá para falar aqui, teria que fazer uma lista para poder falar todos os lugares que Paulo pregou. Mas quem não sabe, leia o livro de Atos dos Apóstolos. Paulo, irmãos, ele chegou a dizer que os apóstolos tinham sido expostos como um lixo, como um lixo da sociedade, porque o povo repudiava, rejeitava Paulo, rejeitava os discípulos, não queriam ouvir o Evangelho, mas Paulo continuou pregando, irmãos, até que Paulo foi preso para Roma. Ali em Roma, Paulo foi decapitado. Mas antes de morrer, ele escreveu na carta para Timóteo: combati o bom combate, acabei a carreira e guardei a fé. Então Paulo venceu, irmãos. E eu dou graças a Deus, irmãos, porque aqueles irmãos não negaram a fé, não negaram o nome de Jesus. Nós vemos que ali em Roma, os crentes foram tremendamente perseguidos. As histórias dizem que eles se refugiavam nas cavernas para poder celebrar Jesus, o Senhor. Mas aquele povo não parava, aquele povo não desanimava. E nós damos graças a Deus, irmãos, porque através daqueles crentes, que eles não negaram a fé, que eles morriam por causa do nome de Jesus. Nós vemos que ali em Roma, os crentes davam a vida, mas eles não negavam o nome de Jesus. E nós damos graças a Deus, porque o sangue daquele povo parecia uma semente, que quanto mais gente morria, mais gente se aceitava Jesus. E esse evangelho ia prosseguindo. E nós damos graças a Deus, irmãos, porque esse evangelho, ele venceu impérios, ele venceu reinos, ele derrubou barreiras e atravessou fronteiras. E chegou até nós. Esse evangelho chegou até nós, irmãos, pela graça de Deus, pela misericórdia de Jesus Cristo. Irmãos, eu me emociono quando eu falo nisso. Foi coisa grandiosa, coisa maravilhosa, irmãos. Em 1910, chegava aqui no Brasil, Daniel Berg e Gunnar Wingre, pregando esse mesmo evangelho que Jesus pregou, esse mesmo evangelho que os discípulos pregaram, esse mesmo evangelho que Paulo pregou, irmãos, chegou a nós. No ano de 1910, aqueles homens chegaram, não tinham dinheiro, não sabiam português, mas eles tinham vindo por ordem divina, por visão de Deus. Deus tinha mandado que aqueles homens viessem para o Brasil. Eles procuraram no mapa e acharam onde estava o Brasil, e eles vieram na direção do Espírito Santo. Chegaram aqui, irmãos, eles pregaram. Diz alguns dos irmãos mais antigos que quando chegou aqui, Daniel Berg trabalhava e Gunnar Wingre estudava a língua portuguesa. Depois, quando chegava em casa, Gunnar Wingre passava para Daniel aquilo que tinha aprendido. E assim eles aprenderam português e pregaram por todo este Brasil. De norte a sul, de leste a oeste, eles pregaram essa palavra. E essa palavra, irmãos, chegou a nós. Então, é maravilhoso, irmãos, conhecer esse evangelho, conhecer a palavra de Deus, porque Deus é maravilhoso, irmãos. Aí nós vemos, irmãos, aqui no Brasil,
este evangelho tem sido pregado. O Navim, que não está mais aqui, Daniel Berg não está mais aqui, mas eles fizeram pastores, eles levantaram pastores, eles pregaram por toda parte, levantaram igrejas, e hoje, irmãos, tem alguns milhões de crentes das Assembleias de Deus pregando o evangelho. Esse evangelho, irmãos, que tira o homem da sarjeta, que tira os homens das drogas, muitas pessoas que usavam drogas, que eram dominadas pelas drogas, que viviam caídos na sarjeta, hoje estão pregando a palavra de Deus, hoje estão glorificando o nome de Deus. Isso, irmãos, é coisa gloriosa. Esse evangelho é poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Nós vemos o irmão César, esses dias, pregando aqui, ele falou que ele tinha virado um morador de rua, mas Jesus o alcançou e ele está no nosso meio pregando a palavra de Deus. E muitos são os que têm aceitado Jesus, porque, irmãos, nós sabemos muito bem que nós somos salvos pela graça de nosso Senhor Jesus Cristo. Irmãos, eu fico pensando, às vezes, as pessoas, a sociedade, a mídia, elas acham que os crentes não é o retrocesso do país, porque nós não aceitamos algumas coisas que eles querem que se faça. Eles querem que seja liberado isso, seja liberado aquilo, seja liberado aquilo outro, os irmãos devem saber bem o que é. Mas nós vemos que Deus não tem permitido, o presidente não tem ido na vontade deles. E, irmãos, e essa fura deles contra os evangélicos, porque eles falam que o país fica atrasado se não libera essas coisas. Quem que tem um país desenvolvido? Mas nós damos graças a Deus, não, porque o que desenvolve o país é a palavra de Deus. A Bíblia diz, bem-aventurada a nação cujo Deus é o Senhor. Então, irmãos, o evangelho está sendo pregado por toda parte neste Brasil, e nós agradecemos a Deus pelas vidas que são salvas. E nessa quarentena, irmãos, eu creio que as pessoas estão ouvindo este evangelho, estão ouvindo a nossa pregação, irmão. E muitos poderão aceitar Jesus como seu Salvador. Às vezes as pessoas, irmãos, nessa época agora de coronavírus, o povo está, irmãos, como encurralado, como sem canto, como saber para onde ir, com medo de morrer, né? Mas eu vou dizer uma coisa para os irmãos, uma madrugada dessa, eu estava orando, porque tem muita gente agora orando, né, irmãos, pela madrugada, mas a gente aqui, eu e meu esposo, nós sempre já orávamos pela madrugada. Então, Deus me pôs, irmão, um hino na minha mente, no meu coração. É um hino que eu nem costumava cantar ele, eu acho ele um tanto repetitivo, mas, irmãos, aquele hino falou comigo de maneira poderosa. É aquele hino que diz, usa-me, Senhor, como um farol que brilha à noite, como ponte sobre as águas, como abrigo no deserto, como flecha que acerte o alvo. Irmãos, nós estamos nesse tempo que a sociedade, o mundo, irmão, está em trevas densas, mas nós temos que ser, irmãos, como um farol que brilha à noite. Todo dia eu tenho feito esta oração a Deus e pedido, Senhor, faz-me como um farol que brilha à noite, como ponte sobre as águas, irmãos. O povo não tem saída, o povo não sabe para onde ir, parece que eles estão encurralados, parece que eles estão em frente ao mar e clamando e não sabem para onde ir. Mas nós podemos ser como uma ponte sobre as águas, para mostrar o caminho para este povo, mostrar que Jesus é a saída. Jesus disse que quem crer nele entrará e sairá e achará pastagem. Mas, irmãos, o mundo continua assim. Muitos não querem aceitar a palavra de Deus, mas nós continuamos pregando, porque Jeremias diz que a palavra de Deus é como uma terra que esmiuça o sapão. Então, irmãos, e eu quero ser também, irmãos, como um abrigo no deserto. No deserto, irmãos, não tem abrigo. Quem conhece o deserto fala que as pessoas que não conhecem, que vão atravessar o deserto, muitas vezes eles morrem no deserto. Porque se ele não tem uma vestimenta própria, se ele não tem algo para se proteger, não tem algo para se proteger, então eles morrem no deserto. Mas nós estamos aqui como um abrigo no deserto, irmãos, para mostrar para eles que Jesus é um abrigo verdadeiro, que Jesus cuida das nossas almas, Jesus cuida das nossas vidas. Nesse tempo de corona, irmãos, vamos estar ligados no céu
e não temendo, mas pregando este evangelho que é poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. E também, irmãos, nós precisamos ser como flecha que acerte o alvo. Que a nossa palavra, irmãos, possa ir direto no coração do pecador e possa falar pelo Espírito de Deus nas vidas, que o Espírito de Deus é que convence o homem do pecado, da justiça e do juízo. Eu não tinha meditado nas palavras dele, eu cantava, mas eu não meditava bem. Mas eu pude entender, irmãos, naquela madrugada que Deus me pôs esse hino, irmãos. Eu não estava pensando nada, eu estava orando. E Deus me pôs este hino na minha mente e no meu coração. Precisamos ser como um farol que brilha à noite, como ponte sobre as águas, como abrigo no deserto, como flecha que acerte o alvo. Irmãos, esses dias também, orando, pela madrugada, Deus me tocou para que eu falasse para algumas pessoas a palavra de Deus, que eu ligasse para algumas pessoas que eu conheço muito bem, que são bem chegados, e que eu falasse da salvação para eles. Teve uma dessas pessoas que, quando eu liguei, eu perguntei assim: escuta, como que você está? O que você tem feito pela sua salvação? O que você tem pensado da vida depois da morte? Aquela pessoa disse: eu não pensei em nada, não estou fazendo nada, só que eu não quero é morrer. Irmãos, naquela hora eu até chegasse, eu comecei a rir. Só que eu não quero é morrer. Mas os irmãos estão vendo a situação, irmãos, do mundo? O mundo está com medo da morte, mas a Bíblia diz que Jesus veio livrar os que estavam com medo da morte. Eu disse que para aquela pessoa, você querendo morrer ou não querendo morrer, um dia a morte vai chegar. A morte vai chegar para mim e para você. E o que nós temos é que estar preparados. Aquela pessoa ficou de ler a Bíblia. Irmãos, eu estou orando por essas pessoas. Depois liguei para umas outras pessoas, fazendo um evangelismo aqui de dentro da minha casa. Na quarentena, irmãos, podemos ganhar alma para Jesus. Mas eu tenho orado por aquelas vidas, por várias pessoas que eu liguei. Que Deus possa fazer uma obra naquelas vidas, que Deus possa libertar aquelas vidas. Então, irmãos, nós não somos o retrocesso da nação. Nós somos os abençoadores dessa nação. Nós estamos orando por esse Brasil e orando por esse mundo que está sem saída. O povo está com medo da morte. Mas Jesus Cristo veio livrar os que estavam com medo da morte. Irmãos, eu dou graças ao meu Deus por poder falar de Jesus, por poder falar para vocês que Jesus salva, Jesus liberta, Jesus batiza com o Espírito Santo e Jesus leva o mundo para o céu. Esta é a minha mensagem, irmão, nesta noite. Que cada irmão possa refletir e que cada um possa ser um porta-voz do Evangelho de Cristo. Ser um farol que brilha à noite, irmãos, nessa noite escura que estamos atravessando. Para nós não é noite, para nós é dia, muito claro. Mas isso eu falo no sentido espiritual, mas para a humanidade, irmãos, é noite. Tanta gente morrendo, tanta gente entrando na eternidade. Mas, irmãos, nós cremos que se essas pessoas decretam a palavra de Deus, as coisas mudarão. As coisas serão diferentes. E eu, irmãos, eu agradeço a Deus por esta oportunidade. Então, irmãos, continua abençoando esta nação. Continua orando por esta nação. Continua pedindo a Deus por esta nação, pelos governantes, irmão, por todos neste Brasil. Porque há muitos milhões de crentes aqui no Brasil que podem orar por esse país. E esse país pode mudar. Esther salvou a nação dela ali em Suzano. E nós podemos salvar muitas almas aqui neste Brasil. Se nós formos um farol que brilha à noite, uma ponte sobre as águas, um abrigo no deserto e uma flecha que acerte o alvo. Irmãos, que Deus abençoe todos vocês. Eu agradeço por ter me ouvido, por ter me tolerado até esse tempo. Que Deus abençoe cada um de nós. Eu vou aqui, irmãos. Eu quero dar uns anúncios aqui. Irmãos, estão na live, ouvindo a nossa pregação. Márcio Neves está, me parece que em Portugal. O Adilson Gonçalves está na ilha. Pastor Eduardo de Portugal, irmãos, eu sempre tenho orado por este povo, irmãos, esses missionários que estão lá na Europa. E os irmãos orem também. E a irmã Mara Costa, né, que já morou aqui. Mas aqui, irmãos, sempre a gente vê aqui pessoas diferentes, pessoas de muitos lugares, irmãos, que estão ouvindo a pregação das irmãs.
Eu agradeço a Deus porque muitos irmãos se levantaram para fazer esta live, para ganhar almas através dessa live. Que isso aí, irmão, foi uma porta que Deus abriu para que nós possamos anunciar o Evangelho de Jesus Cristo e que as pessoas possam ser salvas. Irmão, que Deus nos abençoe, que Deus vos abençoe e que o nome de Jesus Cristo seja glorificado. Eu agradeço a Deus e a todos que têm me ouvido. Que Deus nos abençoe em nome de Jesus. E continuamos, irmãos, crendo no Evangelho, que é poder de Deus para a salvação de todo que crê. E agradecendo a Deus, porque nós estamos no ano 2020 da graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Nós não estamos mais debaixo da lei, como disse Paulo, mas nós estamos debaixo da graça. Então agradeçamos a Deus por tudo, irmãos. Valorize, irmãos, a tua salvação. Olhe para cima, não olhe para baixo, não fica aí acuado, não fica aí amedrontado, porque Deus é o que nos guarda. Nós temos o sangue de Cristo na nossa vida. As pragas que passou ali no Egito não tocou os hebreus, porque eles tinham sangue na veiga da porta. Aquele cordeiro simboliza Jesus Cristo, que morreu na cruz do Calvário, e nós temos este sangue sobre as nossas vidas. Que Deus nos abençoe, em nome de Jesus. Amém.